Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Vamos Debater Direito. E hoje nós temos uma convidada muito especial, é a professora Jennifer Manfrim. A professora Jennifer, ela é advogada, especialista em direito civil e autora do livro Direito das Famílias e Sucessões. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o direito de família. Sim, o tema do nosso encontro de hoje é a história do direito de família, avanços e retrocessos. Professora Jennifer, seja muito bem-vinda. Que prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, professora Priscila, muito obrigada a vocês aí de casa. Para mim é uma enorme honra estar aqui na Uninter conversando, sou professora da casa, trabalho com a professora Priscila Bortolotto, apresentamos vários programas juntas, estar aqui para falar sobre o meu livro é uma grande felicidade, é incrível. Então eu espero que o nosso bate-papo seja muito proveitoso e que o pessoal de casa goste. Eu não tenho dúvidas, até porque, professora, eu já andei dando uma olhadinha, uma espiadinha aqui no seu livro e tem temas interessantíssimos, muito interessante mesmo. E eu gostaria de começar até a falar em relação ao casamento, professora Jennifer. Casamento e união estável é a mesma coisa? Olha, professora Priscila, em regra, segundo decisão do STF, sim, é a mesma coisa. A única diferença está no modo, na formalização. Mas antes de a gente falar exatamente sobre isso, eu quero começar a contar um pouquinho da história, assim, do direito de família, para a gente chegar nesse momento aí, né? Por quê? Eu lembro que um dia eu estava com você em uma live, você fez um comentário muito interessante, eu falei, é verdade, existem muitos estudiosos que entendem que era assim. Existe um termo chamado ginecocracia. Dizem que as sociedades primitivas, alguns estudiosos entendem que nas sociedades primitivas, naquele estado primitivo, as mulheres elas tinham uma grande importância, eram referenciadas e muito respeitadas na sociedade, principalmente porque elas eram aquelas que davam a luz, que traziam a vida. E como não existia exame de DNA e a sociedade, né, ela era muito mais livre do que, né, daquele jeito, não se sabia quem era o pai das crianças. Então, como é que eles faziam? A mãe tinha... A mãe era o único descendente que todo mundo conhecia. Então, aquela mãe ela era muito respeitada. E por isso, existia esse termo dizendo que era a ginecocracia. Esse termo e essa situação que eu estou falando é contestada também por muitos estudiosos. Porém, mesmo que a gente pense, essa mulher, ela tinha uma grande importância na sociedade, claro, não é a importância que nós temos hoje, o respeito que nós temos hoje, né? É um pouco diferente. E tudo começou a mudar a partir, né, de uma reforma da religião e da instituição do casamento, que é a forma como as pessoas arrumaram para meio que regularizar, impedir que aquelas sociedades fossem, então, todo mundo pega todo mundo, vamos dizer assim, e aí nascia o casamento. E o casamento teve uma grande importância na sociedade, porque ele é o primeiro núcleo que a gente entende como a formação da família. Mesmo que ele não fosse, em determinados momentos, ele regularizado, como no cartório, eram feitas cerimônias religiosas, basicamente, né? Isso foi evoluindo na sociedade e por muito tempo mesmo, o casamento foi considerado a única forma de constituição de família, a família chamada família tradicional. E aqui não entrava a união estável. Então, por muitos e muitos anos, a união estável, até acredito, salvo engano, até a instituição do Código Civil de 2002, quando o STF começou a se debruçar sobre essa questão, a união estável não era considerada família. As pessoas que viviam em união estável, elas não tinham os mesmos direitos daquela pessoa que era casada ali no papel, no cartório. Isso veio mudar só nos últimos tempos, o que é uma grande evolução, né? Porque, assim, o conceito de família, em um primeiro momento, ele era feito a partir de uma regularização de um contrato. E as pessoas, e você que está aí em casa, pode muito bem conhecer sua avó, sua bisavó, uma história de alguém que casou porque mandaram casar, não casou por amor. Hoje em dia, segundo Maria Berenice Dias, uma das principais funções da família é a junção das pessoas pelo afeto.
considerando o afeto. Então, sempre que houver afeto, haverá a família. E na união estável, havendo afeto, havendo a intenção de constituir uma família, isso é suficiente para configurar os mesmos direitos daquela pessoa que está casada. Ah, que interessantíssimo, professora. Interessante que nós chegamos num ponto que eu gostaria de chegar. Em relação à união homoafetiva. Só um pontinho antes de eu começar a minha fala sobre isso. No Brasil é uma exceção. Na maior parte do mundo, a união estável não é considerada família. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, não é. Na França tem que fazer um contrato em cartório para ser. Mas enfim, isso é um papo para outro assunto. Mas também é interessante pensar como em cada cultura funciona de um jeito. União homoafetiva. Nós pensamos que tivemos um grande avanço nos últimos tempos, até que nas últimas semanas nós fomos surpreendidos por uma decisão da Comissão da Família da Câmara dos Deputados, que aprovou um projeto de lei qual pretende determinar que não é possível casamento entre pessoas do mesmo sexo. Para nós, juristas, isso causou muita estranheza, porque um projeto de lei não tem capacidade de suprir uma determinação constitucional. Então, a partir do momento em que a Constituição Federal diz que as pessoas têm direito à dignidade e, de forma implícita, até mesmo à felicidade, uma lei, mesmo que aprovada pela Câmara, aprovada pelo Senado, ela não vai ter capacidade de suprir de ser superior a essa norma constitucional. Então, a família homoafetiva hoje é uma realidade e possivelmente continuará sendo uma realidade. Não entendemos por que os nossos congressistas estão se debruçando sobre esse tema, utilizando termos da internet. Talvez eles já tenham resolvido todos os outros problemas do país, né? E estejam agora né, sem ter muito sobre o que trabalhar, mas essa questão é muito interessante. Então, a família homoafetiva, ela foi estabelecida aqui no Brasil e em outros países do mundo nas últimas décadas. Também não era uma realidade, infelizmente, embora ela fosse real. Inclusive, e existem livros da Grécia, de Roma, que diziam que quando um menino completava uma certa idade, ele era enviado para um tipo de professor que ia ensinar várias coisas da vida, inclusive essa questão sexual. Então, a questão da homossexualidade sempre aconteceu no mundo. Só que agora que a gente traz isso para ser considerada família. Existe um grande problema, aqui no Brasil é um dos países que mais mata homossexuais. É por isso que a gente tem que trazer essa questão à baila e compreender a importância da gente simplesmente reconhecer que essa família existe e respeitar as pessoas por causa das suas individualidades. Muito porque o Estado não tem sequer o direito de se envolver em relações pessoais que não estão prejudicando outras pessoas. Então esse é um tema bem interessante mesmo. Sim. E sabe, professora Priscila, em países, ainda hoje, por exemplo, o Afeganistão, que matam as pessoas por serem homossexuais. Ou seja, o problema é grave. Então nós precisamos evoluir como sociedade, não retroceder, como parece que esse projeto de lei pretende. Sim, com certeza, é um retrocesso, né? Até mesmo porque eu acredito é inconstitucional, não vai para frente, mas é óbvio que veio o assunto à tona, né? Tem um porquê, né? Mas eu vejo assim, né, professora Jennifer, o que nós temos que ter em mente que a união estável, que foi reconhecida para os homossexuais, né, para toda LGBTQIA+, né, então a união estável, a gente tem que entender que ela regula também questões patrimoniais. Né? Então, os direitos que a pessoa tem também de deixar para o seu companheiro ou de os dois adquirirem um imóvel juntos e depois, então, vai muito além e união por união não é um papel em si quem vai falar. Eu vejo dessa forma, né? Mas a gente tem que entender que esse papel é importante para regularizar outras situações e preservar os direitos do companheiro, né? Que vai, ou no caso de duas companheiras, né? Que estão juntos. Então, eu vejo também, assim como a professora, eu achei excelente a palavra que a professora falou, né? Não retroceder, né? Um retrocesso, né?
Sim, professora Priscila, e como você acabou de falar, essa é uma questão muito importante. As pessoas, essas famílias homoafetivas, elas têm filhos, elas têm bens. Exatamente. Como é que você vai fazer e retroceder? Ah, não existe mais. Exatamente. E aquelas crianças e aquelas situações, relações jurídicas já foram estabelecidas, seriam um grande problema. E assim, gente, tem que ter em mente que a família, como eu falei no começo, agora é uma instituição de pessoas ligadas pelo afeto. Elas estão juntas porque elas se gostam. Não é mais pelo patrimônio. Ah, vamos juntar nosso patrimônio aqui para a gente continuar rico. Ou vou casar com aquela pessoa por determinado motivo. Não. Hoje é um afeto. E o afeto está presente? Então as pessoas, os casais LGBTQIA+, têm o direito tanto de casar como viver em união estável. E eu acredito que isso não vai mudar. Embora exista um grande lobby para que isso aconteça ali no Congresso Nacional, como nós estamos vendo, mas eu acredito que a Constituição Federal, tão desafiada nos últimos anos, não vai ceder frente a esse retrocesso. Exatamente. Professora, um assunto, me fugiu a palavra que a professora usa, na verdade, que os doutrinadores utilizam, né? Mas em relação aos filhotes, aos filhos cachorrinhos, como que é que o direito de família tem voltado o olhar para eles? Essa é uma situação bem interessante. Quem tem bichinho em casa vai saber. Nos últimos tempos, os animais de estimação eles têm ganhado uma nova categoria. Embora o Código Civil classifique eles como bens, como coisas, né, como objetos, nós vemos que eles ganharam outra vertente na nossa vida. Eles dormem na nossa cama, eles vão para a creche, eles são tratados muitas vezes como filhos. E essas questões começaram a ser levadas à análise dos tribunais. Por quê? As pessoas se separavam, mas elas tinham comprado um cachorrinho, adotado um cachorrinho ali. Cachorrinho, lato sensu, né? Pode ser um coelho, um gatinho. Mas adotaram aquele cachorrinho ali para o casal. E eles começam a disputar a guarda do bichinho na justiça. Por quê? Não porque eles querem uma mesa, não porque eu quero que você me dê o dinheiro dele. Eu quero, na verdade, um bem insubstituível. Porque não adianta assim, eu me separei, vamos comprar outro cachorro, eu te dou o dinheiro para comprar outro cachorro. Não, eu quero aquele cachorro, porque eu construí uma relação de afeto. E aqui entra novamente a questão do afeto. Então nasce a figura das famílias multiespécies, que são as famílias formadas por humanos e os seus animais de estimação, que ganham grande importância. E assim, estudos científicos demonstram que os animais, hoje em dia, eles dão um apoio, inclusive psicológico para as pessoas, eles acalmam e ajudam no estresse, etc., e fazem parte das famílias. Então, os animais passam a ter esse status para muitos doutrinadores. Inclusive, professora Priscila, veja que interessante e impensado na época que nós fazíamos faculdade. Agora eles têm até personalidade jurídica para entrar com ações judiciais. Em casos de maus tratos, muitas vezes os animais eles entram ali no polo ativo para requerer a indenização judicialmente. Então, a conduta dos animais, a sua situação jurídica tem sido cada vez mais verificada no direito. E a família multiespécie é isso, é um animal que está dentro da família, ligado com seus tutores, né, pelo sentimento de amor, de amizade, de um sentimento, muitas vezes são tratados como verdadeiros filhos e eles fazem parte da família. E pensão alimentícia também já é cobrada por animal, direito de visita para o animal, enfim, diversos fatores que auxiliam nessas relações novas e bem interessantes, mas que muitas pessoas que estão em casa vão saber que é verdade. Quantas pessoas eu já vi? Uma vez estava olhando lá na internet, né, passeando no Instagram, encontrei um vídeo de uns cachorrinhos que estavam no quintal e de repente veio uma mamãe urso. Um ursão, assim, lá nos Estados Unidos. E ele foi pular o muro, esse urso. A mulher, dona dos cachorrinhos, ela corre no quintal, ela empurra o urso. Imagine você empurrando o urso. Coisa que você faria por um filho, né? Cata o cachorrinho e corre para dentro. Em que outra situação você pensa que alguém vai enfrentar um urso para salvar um cachorrinho? E daí lá nos comentários desse vídeo, né? Eu faria o mesmo, eu também ia salvar meu cachorro, não me importa. Ou seja,
o amor que as pessoas têm tido pelos seus pets, pelos seus animais de estimação, e que são retribuídos por eles, é muito importante e cria essa figura tão legal da família multiespécie. Importantíssimo, né? É o laço de amor, é o laço de afeto que une, né? Interessante essa questão de poder solicitar, então, digamos, eu tenho um cachorrinho, me separo e esse cachorrinho precisa de alimentos. Eu posso requerer a pensão alimentícia, do mesmo jeito como eu posso requerer também a guarda compartilhada. Direito de visita. Que interessante. E os juízes estão preparados, estão decidindo nesse sentido. Estão preparados para atuar nessa esfera, Preparados é uma palavra forte, né? Tanto que ainda existe dúvida se esse tipo de ação tem que ser proposta na vara civil, né? Que é geralmente responsável pelo julgamento de questões de bens, questões patrimoniais, ou na vara de família. Essa questão ainda não chegou nos tribunais superiores para dar um parecer final, vai para tal lugar. Só que nem questões mais comuns, por exemplo, aqui no estado do Paraná, as sucessões, o direito das sucessões, também, salvo engano, ainda é julgado na vara civil, ao invés de ser julgado na vara de família. E, em regra, as sucessões têm ligação direta com a vara de família, né? Essa questão da legitimidade dos animais. Muitos juízes dizem, não tem legitimidade, acatando aquilo que diz o Código Civil. Não, é um bem, é uma coisa, um semovente, né? Não tem legitimidade, não tem capacidade jurídica para estar em juízo. Mas muitos já estão acolhendo essa situação, porque eles veem também na prática, na situação da vida deles cotidiana. E existe um grande movimento pela defesa dos animais e pela importância deles para levar essas questões para que elas sejam julgadas e que também elas sejam consideradas pelos magistrados. Mas, assim, são passos pequenos rumo a um objetivo maior. Mas muitos já estão deferindo essa questão, até porque, como eu falei, professora, ninguém quer ficar sem o cachorro. A pessoa se separa, se divorcia da outra, e eles adotaram um cachorrinho em comum, os dois querem. Não importa quanto dinheiro dê para o outro. A pessoa não quer dinheiro, não substitui aquele bichinho. Vai fazer o quê? Entendeu? Vai ter que compartilhar a guarda, como você falou. Exatamente. É interessantíssimo, né? Porque a pensar isso que há uns 15 anos atrás não se falava, né? Não se falava, não tinha tanto... Eu lembro até, quando eu era pequena, hoje em dia eu penso, meu Deus, a gente achar comum os cachorrinhos ficarem presos na corrente, né? Tipo, era super comum. Hoje em dia, se a gente veja, meu Deus, o que é isso, né? Não... Então, isso é avanço, eu vejo também. Cada vez que fala de laço afetivo, que você vai pro lado do afeto, do amor, do carinho, do respeito ao outro, é sempre visto como um avanço, né? Eu já ouvi muitas críticas, não, onde já se viu, animal, não é pessoa. Gente, mas é amor. É amor, não importa, né? É o amor que a pessoa sente, né? Sim. Então, assim, o que é errado, o que deveria ser, é a falta de amor e não o amor, né? Então, é muito, muito legal. Direito de família realmente tem esses avanços. E a professora entende que os avanços ocorridos do direito da família veio pelo Código Civil, através do novo, que já faz muito tempo que não é mais novo, porque foi em 2002, né? Mas se deu com a vinda do Código Civil ou já veio um pouquinho antes ali, com a mudança? Eu acho que a Constituição Federal foi o marco principal. Embora, de uma maneira geral, ele não tenha tido aplicabilidade imediata, porque ele depende de vários tipos de interpretação. A questão, por exemplo, interessante do Código Civil de 1916, que uma mulher, se não casasse virgem, ela podia ser devolvida pelo marido. Nossa. Imagine só a situação. Você está lá e você é devolvida, sem justificativa, só porque você não é mais virgem. Hoje em dia isso não é sequer pensado. Só que isso foi modificado a partir lá da entrada em vigor do Código Civil de 2002 em 2003.
Só que se você pensar, a dignidade da pessoa humana e a igualdade de direitos entre homem e mulher já estava ali na Constituição de 1988. Então, acredito que esse foi o marco principal, embora ele tenha demorado um pouco para engrenar e para as pessoas começarem a interpretar as normas que tinham ali para resolver esses problemas. Outra coisa interessante que existia antes é que, em caso de estupro, se o estuprador casasse com a vítima, ele estava isento de pena, né? Isso é mais uma coisa, uma modificação que veio depois, né, a partir de uma outra lei, só que se você considerar que a Constituição Federal estava em vigor lá desde 1988, isso já não era lícito, isso já era incorreto. Então, eu acredito que todas essas questões, elas caíram imediatamente a partir de 1988. Só que a interpretação da norma foi feita só de uma forma subsequente, sabe? Nossa, a professora falou em relação ao direito da mulher, né? Como o Código de 1916 era um código extremamente... Eu não sei nem qual a palavra que eu posso utilizar, mas, por exemplo, né? Eu estava... Como a minha especialidade é em direito do trabalho, as mulheres precisaram até 1962, as mulheres tinham que pedir autorização para os seus maridos ou pais para poderem trabalhar fora de casa. Hoje é impensável. Impensável uma coisa dessa. Quanta evolução nós tivemos dentro desse cenário em relação a nós, mulheres, e as liberdades que nós conquistamos nos últimos anos. Realmente é impressionante em vários lugares do mundo. O triste é pensar que existem países ainda que as mulheres são subjugadas, países em que as mulheres não podem estudar, como naquele caso acho que da Palestina, da Malala, que levou um tiro porque defendia o direito das mulheres estudar. Então, assim, aqui no Brasil parece que a nossa luta já está mais adiantada do que nesses outros países, e realmente está. Mas ainda falta muita coisa a acontecer, professora. Não sei se você acompanhou um voto, até teve uma repercussão geral, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal fez uma manifestação, ele pediu o afastamento de um desembargador, que aconteceu a seguinte situação. Uma advogada estava atuando num processo e ela queria fazer a sustentação oral perante o tribunal. Só que no dia que marcaram a sustentação, é o dia que ela ia ter o filho dela, ela estava grávida. Então ela foi lá e falou para a relatora, olha, eu vou ter neném nesse dia, então gostaria de remarcar porque eu quero fazer a sustentação oral. Óbvio, né, para qualquer pessoa, se você vai ter um filho, você não vai pegar e parar, só um minutinho aqui, médico, eu preciso ir lá fazer a sustentação oral no plenário? Não, a professora Priscila que já teve filho sabe, é todo um processo, é toda uma preparação, é toda uma ansiedade naquele dia. Sim, sim. Não é de repente eu vou fazer uma sustentaçãozinha ali, depois eu venho aqui dar a luz. Não é assim. E o desembargador, presidente, negou o pedido dela. Ele disse que gravidez não é doença, adquire-se por gosto. E falou também, em afronta direta a todos os advogados, a todas as advogadas do Brasil, que ela deveria ter mandado outro colega para representá-lo. Então, assim, professora Priscila, pense o seguinte, você é advogada de um processo, não, você é cliente, você vai contratar um advogado, você vai querer contratar uma advogada mulher sabendo que ela pode, por acaso, ficar grávida, e daí o desembargador pode resolver que deveria ter mandado outra pessoa e você pode perder seu caso? Então, é essa mensagem que essa declaração aparentemente inofensiva acaba causando. Porque as mulheres, elas... quem tem filho, né? A mãe não vai ter filho, não tem. Fazer o quê? Só que nós precisamos trabalhar, nós precisamos que o nosso lugar no mundo, nosso lugar no mercado de trabalho, seja respeitado e seja garantido. Tendo filho, tendo direito à licença maternidade. E o desembargador parece que desconhece qualquer outra legislação e dignidade da pessoa humana, Constituição Federal, novamente. Uhum. Porque ali, assim, era na Justiça do Trabalho, salvo engano, que aconteceu essa situação. Eu não conheço muito bem a legislação sobre a Justiça do Trabalho, mas o Código Civil garante que você vai ter afastamento. Então, não é o desembargador decide se vai ter ou não. E acabou que parece que o cliente dela ganhou ação e daí ela não teve mesmo necessidade de fazer. De qualquer forma, um grande desrespeito, não é mesmo? Com certeza absoluta. Tanto é que, salvo engano, a relatora falou assim, gravidez não é doença, mas a licença é um direito, né? Falou para ele. Assim,
é impensável que existe esse tipo de coisa e que barra, sim, e isso é um retrocesso, né, do que as mulheres, porque é um direito das mulheres, não é? Ninguém está fazendo um favor, não é uma coisa, porque a mulher... É o direito, né? É o direito das mulheres, é o direito de ter igualdade de condições, é o direito de estar no mercado do trabalho, é o direito de ter o seu filho, né? Então, assim, e o que mais me assusta, o que mais me assombra, que é uma instituição que deveria estar cuidando, zelando para que essas leis fossem cumpridas, para que fossem, né? E Exatamente. aí a gente vê, então, sim, é inadmissível mais situações como essas, né, professora? Mas, voltando a falar do seu livro aqui, porque ele está muito completo e muito maravilhoso, em relação, como que é a questão desse poder familiar, professora Jennifer? O que é, fala para os nossos telespectadores, o que seria o poder familiar? O termo poder familiar, embora ele esteja cunhado com esses termos, esse seja o nome júris do Instituto, ele recebe muitas críticas, porque o poder familiar, na verdade, deveria se chamar dever familiar, porque aqueles são os deveres que os pais têm com os seus filhos, de dar proteção, alimentos, guarda e etc., e não os deveres do que os filhos deveriam, a contraprestação, né? Isso é muito importante porque regula grande parte do direito de família, especialmente na parte prática que a gente tem. Quando nós percebemos que alguém entra com uma ação de alimentos, por exemplo, aqui a gente está falando também do poder familiar e dos deveres familiares, que é aquele de garantir que que o menor, ele tenha o seu sustento garantido. E isso é uma coisa interessante, professora, que não sei se você se recorda, mas lá até 2011, mais ou menos, nem o direito de ser reconhecido como filho era garantido, embora tivesse exame de DNA. Então, funcionava da seguinte forma: a pessoa... eu nasci aqui, não sei quem é o meu pai, mas minha mãe falou que é aquele sujeito ali. Eu poderia entrar na justiça e poderia requerer que fosse feito o exame de DNA para ter certeza que ele é meu pai, quero que me registre, etc e tal. Só que se aquela pessoa se recusasse a fazer o exame, era reconhecido como não pai. Ou seja, era só o pretenso pai se recusar que ele não era considerado pai, estava livre de todas as suas obrigações legais e ficava por isso mesmo. Depois foi feita uma súmula, STJ, que dizia que que quem se recusasse a fazer o exame de DNA ia ser presumidamente pai. Ou seja, você está entre a cruz e a espada, você não pode mais se recusar. Ou você faz e pode não ser, ou você não faz e você vai ser com certeza. E aí a gente começa com essa nova entabulação. Outra coisa interessante que acontecia antes era a questão dos filhos ilegítimos. Você vê como a nossa sociedade era uma questão bem complicada, né? Todos os filhos que nascessem fora do casamento eram considerados ilegítimos e eles perdiam vários direitos, eles não precisavam ser reconhecidos e só tinham grandes prejuízos de todas as formas. Então veio essa ideia do poder familiar, também está prescrito ali no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que visa proteger esses menores, essas crianças e adolescentes de qualquer desmando. Porque assim, se você olhar ali, não é dever só do Estado proteger, não é só da família, é de toda a sociedade. Todos nós temos o dever de proteger as crianças. Então, entra todo nesse bojo desse poder-dever familiar que garante uma proteção para os infantes. Professora, o tema é maravilhoso e ainda mais com as explicações que a professora trouxe pontos assim que a gente poderia conversar aqui por horas, né? Mas nós estamos chegando ao fim, então eu gostaria que a professora se despedisse e quiser falar um pouquinho do seu livro para os nossos telespectadores. Nossa, primeiro agradecer a professora Priscila que me convidou para participar, para falar do meu livro. Sobre o direito de família e sucessões. Esse livro ele foi construído assim com todo o amor e com toda a dedicação. Ele não é um livro dedicado só aos operadores do direito, ele é um livro que eu construí de forma simples. Eu até coloco ali, né, na parte introdutória explicando que eu fiz um livro simples, não usei jargões jurídicos para que ele fosse entendido. É um livro para você entender o direito de família e eu sou assim, muito feliz de ter publicado.
E quero agradecer à Uninter por mais essa oportunidade, que eu publiquei pela Intersaberes, que é a editora, né, da Uninter. E para mim é uma grande felicidade vir aqui falar hoje com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, das explicações também. E quero entender um pouquinho mais sobre esse direito que é tão importante na vida de todo mundo. Todo mundo tem uma família, né, professora? Com certeza absoluta. Mesmo que seja uma família socioafetiva, né? Sim. Meus queridos, muito obrigada por terem chegado até aqui. Professora Jennifer, muito obrigada por todas as explicações, por todo o seu conhecimento aqui, trazer ao nosso público. Nós nos encontramos no próximo programa Vamos Debater Direito. Até lá!